Política, aquela que dá o direcionamento da nossa vida, da sociedade como um todo. Nós precisamos da política. Quando falo de política para você, você torce o nariz, não gosta, mas a política é necessária. A política é que dita a nossa vida, que dita a vida da sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, os impostos que você paga, a sua rua, se tem a coleta de lixo, se tem um calçamento, tem rede pluvial, captação de esgoto. Então, a política é necessária no dia a dia. Além da política eleitoral, política pública, nós temos a política no dia a dia. Nós nos relacionamos com as pessoas, isso é política, né? Então, não podemos misturar a política com os maus políticos, né? Jogar na vala comum da sujeira os maus políticos. Eles têm que ser punidos e realmente não devem estar na política. Mas você, que tem no voto o seu poder maior de atuar enquanto cidadão, tem que conhecer um pouco mais de política. Não tem que ser especialista. Mas nessa época de campanha eleitoral, dia 6 de outubro, você vai escolher o prefeito da sua cidade e o vereador que vai te representar. Então você tem que conhecer essas pessoas. E esta é a proposta do Política em Pauta, trazer aqui os candidatos que estão aí se colocando à disposição para ser um dos 21 vereadores da Câmara Municipal de Governador Valadares. E hoje estamos recebendo aqui mais uma convidada, ela que está aqui para falar enquanto mulher, enquanto médica, enquanto também ela faz parte do tecido político e social aqui da nossa região. Doutora Marinês, pré-candidata a vereadora, aliás, candidata a vereadora pelo PMB. Doutora Marinês, que alegria ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu digo a mesma coisa. É um prazer estar aqui com você e passar para as pessoas um pouquinho, né, de quem eu sou. Tem muitas pessoas que ainda não me conhecem. E falar sobre política, né? Porque é uma coisa que já está no sangue da gente. Não a politicagem, mas a política verdadeira, né? A política, a origem de... que a política nada mais é do que uma arte de governar. Sim. Né? De humanização, fazer o bem de comum, acolhimento, né? De solucionar problemas, tanto da parte pessoal, quanto das pessoas, aliás, quanto também da infraestrutura de uma cidade, né? Então, a política é importante, não somente como a arte de governar, como também eu vejo como uma arte de humanização, de acolhimento, de soluções, porque através da política nós temos a fiscalização, nós temos as leis, né? E a fiscalização, as leis e mais outras coisas. E que a gente molda a sociedade dentro da política, dos parâmetros que são criados na política. Você falou aí que muitas pessoas não te conhecem, mas muitas pessoas te conhecem também, né? Que você Sim. tem uma trajetória, né, na política também, né? Tem uma trajetória na área da saúde, né, que a gente vai falar por aqui, mas eu gostaria de conhecer um pouquinho da história da Marinês, né? Fala das suas origens, da sua família, conta pra gente aí. Então, meu nome é Marinês, eu sou médica, sou cristã, sou mãe, sou mulher, precisamos de mulher na Câmara. Sim. Então, eu sou nascida em Itaiumi, onde eu convivi no meio político. Meu pai foi prefeito, vice-prefeito, vereador, começou a carreira política dele com 22 anos de idade, encerrou no dia que faleceu. E, então, eu cresci no meio do cheiro do povo. Minha casa era cheia de gente, saiu uma turma, vinha outra, saiu uma turma. Então, assim, eu cresci no meio das pessoas, no meio do povo, né? Ou seja, eu sempre falo, sentindo o cheiro do povo, que meu pai amava as pessoas, e principalmente as mais necessitadas, mais carentes. Eu cresci vendo meu pai, naquela época, o leite da fazenda. Fui criado na roça, lá na Bom Jesus da Vista Alegre, chamada Perdida, um lugar bem longe mesmo, que pertencia na época a Itaiumi, hoje pertence a Capitão Andrade, que meu pai foi prefeito de Itaiumi, depois emancipou Capitão Andrade, e também que era chamado Cafezinho. E foi o primeiro prefeito de Capitão Andrade. Então, a fazenda, a nossa terra, então, pertencia, depois passou a pertencer a Capitão Andrade. Mas tudo, na realidade, pertencia a Itaiumi. Então, eu cresci ali na roça, no meio dos bois, no meio das pessoas,
Eu lembro que todo final do ano meu pai matava 3 novilhas, distribuía a carne para aquele povoado todo. Meu pai, na época do frio, comprava caminhão de cobertor e distribuía para as pessoas. Eu lembro que as pessoas ficavam doentes. Meu pai cuidava daquele povo, da comunidade. E meu pai levava para BH, mandava levar. Eu lembro das pessoas chegando de madrugada lá em casa, que minha mãe fazia chá para aquelas pessoas que tinham problema de respiratório. E também lembro, final do ano, todo final do ano, meu pai, toda a colheita do ano, ele distribuía para a comunidade. Que era... Eu lembro que todo mundo saía, depois do almoço, as pessoas saíam com arroz, feijão, macarrão. E, às vezes, quando matava o boi, né, os 3 ou 4 bois distribuindo com a carne também. Muitas e pessoas com leite. podem confundir com assistencialismo, mas, na verdade, era acolhimento, não é? Era acolhimento. Então, assim... e o leite está fazendo também, todos os domingos era do povo. Todo domingo, quando você pegava a estrada e chegava, e estava descendo, andando na estrada, né, você encontrava com as pessoas, como que chama aquele negócio que carrega leite? Com a leiteira. Leiteira, isso. De alumínio. Sim, sim. Lotado de leite, que era para a semana toda. Todo domingo. Então, eu cresci, assim, nesse meio, né? Nesse meio. E eu presenciei eu só lembro, assim, da minha vida dessa forma. Fazendo bem. Fazendo bem, por exemplo. E também tinha festa junina, na época, meus pais comemoravam a festa de São João, né? Tinha São João, aquela festa toda, biscoito de polvilho, tinha engenho, muita rapadura, tinha mandiocal, onde fazia muita farinha, várias mulheres descascando as mandioca, umas ralando, sim. E sacos e sacos de farinha, sacos e sacos de muito, mas é muito, né? De polvilho. Eu lembro uma vez que meu pai chegou em São João do Meritinga, o povo, naquela época, tinha muita gente muito carente, né? Hoje já mudou muito, porque muitas pessoas foram para os Estados Unidos. Sim. Então, muitas pessoas também... teve muita oferta de trabalho também, a vida de muitas pessoas mudaram, né? Só que aí eu lembro que meu pai chegou, eu lembro direitinho, que ele chegou no fazendeiro, que a roça de arroz nossa lá ainda não estava formada. Tinha acontecido uma coisa, só que ele chegou lá na nossa fazenda São João do Meritinga e perguntou quanto que o cara queria naquela roça, que ele era compadre dele. Sim. Aí ele falou o preço. Aí meu pai falou assim, então tá, então vou te pagar para você ensacar, colher, ensacar e dar um saco de arroz que dá para o mês todo, para o ano todo de uma família. Eu era pequena, eu tinha 6 anos, 7 anos. Aí eu lembro que dessa forma o cara fez, né, esse fazendeiro fez, vendeu para ele, ensacou e entregou arroz para aquela população, que nem pertencia a Itaiomi nem Capitão Andrade. Então, assim, eu vi o amor que ele tinha ao próximo. Eu vi meu pai ser humano. Eu vi meu pai ser... E não tinha placa de igreja com ele, sabe? E não tinha placa religiosa. Mas era um cristão na acepção, né? Ele era um cristão, ele era um bom samaritano. Eu vi meu pai, naquela época, quando surgiu tuberculose, todo mundo corria. Eu lembro que ele colocava no carro dele e levava para BH. E lá, na época, tinha o deputado José Laviola. Depois veio o Zé Henrique, né? Sim. E na minha cidade apoiava, nessa época, eles. Então, eu lembro que meu pai chegava lá, deixava lá com o Laviola no hospital, e lá o Laviola também, nessa área, foi excelente. Sim. Né? Eu posso falar daquilo que eu lembro que meu pai deixava e ele cuidava. Enquanto ele cuidava daquela pessoa lá, meu pai cuidava da família, dos filhos que ficavam aqui. Que interessante, né? A gente vê que então, você assim, fala do seu pai com brilho nos olhos, né? E vê que você tem as raízes nesse acolhimento. E o seu pai fazia a política como ela deve ser, né? De sentir as dores da comunidade, sentir a dor do próximo, e trabalhar para poder diminuir essa dor, para servir. E que quem está no poder público ou não
né, tem que servir. Eu lembro também, assim, dele, as pessoas, na época, dormia em esteira de taboa, né? Quem está me ouvindo agora sabe o que é. É um mato, né, que planta, aí depois pega, seca, vai trançando e fazendo aquela esteira. Eu lembro do meu pai, quando surgiu o colchão, aqueles colchão de espuma fininho, dele comprando, distribuindo para as pessoas. Eu lembro, na época, quando ele foi prefeito, uma vez, né, eu já tinha meus, acho que 11 anos, 12 anos. Eu lembro dele, naquela época, ele contratando médicos para cuidar daquele povo. Para levar os médicos iam na roça, e ali tinha muita medicação. Eu lembro que teve uma época que teve uma seca, aí meu pai comprou sacos e sacos de leite ninho. Aquele leite, antigamente, dava até umas pelotas, Sim. Ficava grudado, sabe? Certo. E a gente chamava aquele de leite de onça, porque a gente não estava acostumada. Então, achava um sabor diferente. E a gente, assim, e lembro também, meu pai, ele criou mais ou menos 6 a 8 filhos de outras pessoas. Além dos 10 que ele tinha, morava mais 6 a 8 pessoas. Todos saíram casados, todos saíram direcionados. Entendeu? E era tudo tratado assim, todo mundo como filho. Conhecemos a sua base, Marinês, é uma base muito bem sedimentada no acolhimento, na família, nos preceitos cristãos, né, no amor ao próximo. Amém. Agora vamos falar um pouquinho na Marinês, por que decidiu ir para o caminho da medicina? A medicina, porque eu tinha curiosidade, né, na época, de saber o que tinha dentro de uma pessoa. Interessante. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha um gatinho. Aí, a minha gatinha morreu. Como eu era, assim, lá em casa, todo mundo tinha muito cristão, né? Aí eu lembro que eu fiz o enterro da gatinha, né? E enterramos a gatinha. Aí, aquela história de criança, né? O rapaz vestiu de padre, fez aquela história toda. E todo dia eu ia lá, botei uma cruzinha, eu ia lá, olhava. Aí um dia eu fui lá e falei assim, não, eu tenho que saber o que está acontecendo com essa gatinha. Eu fui desenterrei para saber, porque falava que a terra ia comer, né? Para saber. Fez uma exumação da gatinha. Então, assim, eu tinha essa vontade de saber, né? Quando, por exemplo, na roça, né, matava boi, muito porco. Em casa tinha um local que só de criar porco. Eles falavam o nome de, acho que é Manga. É um lugar que só cria porco. E tinha muito porco. Matava 2, 3 porcos de madrugada. A gente acordava com barulho, porque estava matando os bichos. Coitado. Só que a gente, da roça, né, a gente é um pouquinho índio também, né? Para essas coisas. Né? É natural. Aí eu lembro que eu tinha curiosidade de saber o que tinha dentro. E sempre eu estudava em escola pública, e essa escola pública foi até meu pai com outro prefeito que tinha feito essa escola lá em Patrimônio da Perdida. E a gente ia de cavalo, e lá a gente tinha que ler 7 livros por ano, naquela época. E cada livro tinha que fazer uma história. Então, cada vez que eu estudava um livro, eu ficava assim, não, eu gostava de estudar. Aí, meu pai, percebendo aquilo, a gente morava na roça, e meu pai sempre tentou com os outros irmãos, né? Mas nunca dava certo, porque a família era muito unida. Então, uns, quando chegava no hotel, deixava em Itaimi para estudar. Aí, quando o pai ia embora, ficava chorando, aquela coisa de família. Aí, não deu certo. Chegou na minha vez, meu pai falou assim, não, essa aí... E outra história também, que minha família me conta, que diz que quando eu nasci, meu pai falou assim, essa aqui vai ser doutora. Olha só, interessante. Né, porque já tinha tentado com os mais velhos, como eu sou a caçula, então eu lembro que as minhas irmãs mais velhas, elas falam isso, que meu pai fala, essa aqui vai ser doutora. E tudo foi caminhando assim, né? E aí, quando eu tive 9 anos e meio, mais ou menos, eu decidi que eu gostava de estudar e sempre recebia. Na época, eu recebia na escola, mesmo do interior, na escola pública,
que era muito boa, eu recebia assim, todo final do ano meu pai recebia uma carta. A melhor aluna do ano, em nota, no comportamento, eu sempre recebia. Aí ele falou assim, então essa aí ele confirmou o que ele tinha falado. Aí ele me levou para Itaiumi para estudar. E assim foi. Aí eu resolvi, já estava dentro de mim, que eu ia ser médica. Assim, parece que a medicina é uma revelação divina, sabe? Porque é uma coisa que você descobre e ninguém muda a sua cabeça. Sim. Você não tem dúvida. Vocação, né? Aí, quando eu comecei a tentar os vestibulares, e eu, nos primeiros anos, não passei, aí outras pessoas falavam, faz enfermagem, faz nutrição, faz fisioterapia. Mandava, né? Você é inteligente, mas medicina é muito difícil. Aí eu só sei que não, eu quero medicina. Já tinha sido revelado dentro de mim, sim, a minha identidade médica. E onde conseguiu passar? Para onde foi? Aí eu, naquela época, foi a Ciências Gran Rio. Sim. São várias faculdades integradas. Sim. Aí eu passei, na época, com 6.000 e poucos pontos, eu fui para Teresópolis. Iniciei. Quando eu estava em Teresópolis, aí eu recebi um comunicado que meus pontos davam para ir para uma faculdade dentro do Rio de Janeiro. Automaticamente, eu fui remanejada para a Faculdade Souza Marques, do Rio de Janeiro. Aí eu fiquei lá 12 anos, aí eu fiz minha faculdade, aí eu fiquei na Santa Casa de Misericórdia, no Souza Guiar, Rocha Faria. Aí eu fiz residência médica na Santa Casa, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Depois eu fiz pelo PCM, da Polícia Militar, com o Coronel Perisseu, fiz endoscopia digestiva alta, só não entreguei minha monografia. Aí depois eu fui fazendo os cursos, né? Outros cursos. Aí depois eu vim embora para Minas, voltei, depois de formado, depois de 6 anos com residência e tudo, eu voltei para Minas. E aqui em Minas eu cheguei e não parei. Aí continuei trabalhando, eu casei, tive a minha primeira filha, a cirurgia já ficava um pouquinho muito apertado para eu exercer. Aí eu comecei no posto de saúde. Aqui em Valadares? Não, foi em São João do Baixio. São João do Baixio. Aí eu trabalhei no posto de saúde no PSF, aí eu fiz pós-graduação em PSF pela Faculdade São Camilo, de BH, em Patinga. Aí depois fiz perícia médica judicial também pela Faculdade São Camilo, né, de BH. Aí passou mais um tempo, veio a residência médica em Governador Valadares, em saúde da família e comunidade. Aí só tinha 2 vagas, eu e um outro colega passamos. Aí eu fui fazer, hoje eu tenho residência médica também em programa de saúde da família e comunidade. E se identificou nessa área? Me identifiquei porque família é meu foco. E aí eu fiz também, fiz uma monografia com ênfase em saúde da mulher. Né? Aí eu comecei a fazer palestras nas comunidades, nas escolas, nos presídios, em todas as áreas, em todas as áreas que me chamavam, em todas as igrejas, na pracinha, cheguei a fazer até na pracinha de Itaiumi, nas cidades do interiores, né? Na pracinha de Tumiritinga, de São João do Tumiritinga, de Itaiumi, e nas igrejas católicas, todos os lugares que me chamavam, católicas, evangélicas, em todas. Aí eu comecei a fazer palestras sobre saúde de câncer de mama, câncer do colo do útero, aí passei para câncer de próstata, aí menopausa, infecções sexualmente transmissíveis, doenças sexualmente, né? Também gravidez na adolescência. E fui buscando o artigo, estudando, fazendo os slides em PowerPoint. Alguns eu transformei em vídeos. Aí eu fiz estou no meu 13º vídeo. Saiu do consultório e foi levar a informação, a conscientização às comunidades. Quanto mais eu estudava, o que eu percebia? Eu demorava muito com a consulta, porque às vezes eu queria tratar o paciente como um todo. Então, você demora na consulta. Meus pacientes são assim, eu tratei você não volta mais com aquela doença, não. Você volta trazendo outras pessoas para eu, são multiplicadores. Porque vão lá que a doutora vai, né? Aí eu passei na época do Façarela, teve um concurso que eu passei, a minha menina estava bebezinho, 4 meses de idade, estava no aleitamento materno, eu passei. Só que eu não tomei posse.
Aí depois veio um outro concurso na época da prefeita da Elisa. Aí eu passei, esse eu tomei posse. É onde eu estou hoje, concursado pelo município. Só que hoje eu estou na pequena cirurgia da Policlínica. Que história interessante, desde a base familiar, passando pela medicina, e sempre o que eu pude tirar de toda a sua vivência e de sua vida é o cuidar, né? Cuidado. E, doutora Marinês, na política, quando começou essa história? Então, você falou uma palavra muito bonita, assim, que eu admiro muito. Cuidar. Cuidar de quem não tem nada para te oferecer. Cuidar de quem já foi esquecido pela sociedade, que muitas das vezes, muitas das minhas palestras foram dentro dos presídios, para aquelas mulheres desprezadas, para aqueles homens desprezados. Lógico, está ali cumprindo a pena que foi necessário, mas, querendo ou não, eles estão vivos, querendo ou não, eles têm almas. É assim que eu penso. E a política partiu... Primeiro que política, eu vejo política assim. A política não se faz no dia da política, nem na época da política. Você colhe aquilo que você planta. Entendeu? Então, a política, ela não pode ser programada. A política, do meu ponto de vista, ela tem que ser vocacionada. A mesma coisa o médico. Se não revelou dentro dele que ele tem perfil para ser médico, para cuidar, ele não pode ser. E a política é a mesma coisa. A política, a partir do momento que eu me senti a vereadora, eu estou fora. Eu estou fora. Porque o político nato político, tem o DNA, o sangue na veia, ele nasceu, ele está ali para servir. Sim. Ele tem que ser o último da fila. Entendeu? Então, assim, eu não posso entrar para ter uma autoridade. Eu tenho que já ser essa autoridade antes. Mas não com a autoridade de mandar, e nem de tirar, e nem de perseguir, e nem de colocar. Uma autoridade que está no seu espírito. De representar o povo. Né? De representar quem precisa. Né? Então, a política, para mim, é acolhimento, que é o cuidado, e governar, fiscalizar. Mas quando você cuida, você vê, se você cuidar bem, você não há nem necessidade, às vezes, de fiscalizar tanto, porque você cuida. Um pai que ama e cuida, ele deita, tranca a porta, dorme tranquilo, porque ele cuidou, ele deu o que ele tinha. Ele fez o melhor. Então, o filho não vai sair. Por mais que saia, mas o pai tem consciência que está registrado na mente dele o que ele plantou. Então, assim, se a pessoa cuida, porque quando você é vocacionado, você vai fazer tudo isso. Fora do tempo, no tempo. Ou então não tem nada a ver. Acabou a política hoje, a pessoa continua. Porque ela não está ali fazendo só naquele período. Né? Agora, a politicagem é diferente, né? E a pessoa é uma pessoa programada, é uma pessoa que vai fazer só naquele período. Fora daquele período, a pessoa é outra pessoa. Aí é um carreirista na política, né? Doutora, a senhora não é a primeira vez que se coloca à disposição da população, né? E por isso que eu falei que é conhecida não só como médica, mas nos outros pleitos também, em outra disputa, teve uma soma muito grande de votos, né? E por pouco, né? Não assumiu a cadeira. Né? Fala para a gente dessas experiências aí nas últimas eleições. Quando eu entrei, né, na primeira vez, eu tive bastante voto, foi 900 e poucos, mas eu fiquei surpreendida, porque eu fui testada e tive um excelente resultado. E foi assim, tudo na última hora. E a segunda vez, eu fiquei mais surpreendida, porque a gente estava na pandemia, não podia visitar ninguém. Eu trabalhava em Valadares, só no município, pelo concurso, eu não trabalhava
nessa época aqui, eu já havia trabalhado nos PSF, em quase todos os postos de saúde de Valadares. Mas nessa época da segunda política, eu estava trabalhando, eu ia para São João do Miritinga, trabalhava até 4 horas da tarde, 4 horas, 5 horas eu chegava e ia visitar, sem poder visitar. Só chegava lá de máscara, na porta, e falava com as pessoas de longe. E aí me surpreendi mais, porque eu tive 998 votos. A gente pensou que ia ser muito menos. Então, faltou 100 votos, né? Cada candidato. Se cada candidato do partido tivesse 5 votos, a mais eu teria entrado. Porque o meu partido não teve sobra, né? Por causa da legenda. E o partido, nós pegamos o partido também, nós refizemos o partido todo, do início. Então, foi assim, surpreendente até para o partido, que o partido estava acabado, né, praticamente, só estava o nome. Então, junto com os colegas, né, nós levantamos o partido, na época foi o Republicano, e fizemos um vereador, e eu fiquei como suplente. E agora, neste pleito, quais são os projetos, como que está a doutora Marinês nessa busca, nessa luta, nessa jornada para assumir uma cadeira na Câmara de Governador Valadares? Bom, eu acredito que eu estou mais madura, né? Acho que todo mundo que nasce na roça é um pouquinho mais cheira terra, cheira mato, não é? A gente não acredita muito nas maldades, né? Sim. Mas aí a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Eu acredito que eu esteja mais madura. E por trabalhar 25 anos, né, com a saúde da família, e mais ou menos 20 anos com a saúde da mulher, eu tinha uma clínica onde eu atendia as mulheres, e por fazer palestras e estudos, e descobri que a cada 2 minutos a gente perde uma mulher de câncer de mama, a cada 10 minutos surge uma mulher de câncer de mama, tudo por diagnóstico tardio, 70% dela por diagnóstico tardio, né? Perde uma mulher de câncer do colo do útero pelo HPV, assustadoramente aumentou o câncer de próstata e outras doenças mais, né? Doenças autoimunes, demais, por causa do país. Nosso país é um país o mais ansioso do mundo, é o Brasil. Verdade. É o mais ansioso do mundo. Então, as pessoas já chegam no consultório assim, todo mundo estressado. Aí eu falo, conta até 3. 1, 2, 3. Ainda falo com os pacientes, senta. Sentou. Procura saber qual é o meu nome. Aí brinco com eles. Aí ele, ai, doutora, me deixa calma. Então, por estar nessa trajetória toda, hoje eu pude definir. Porque se eu falasse, eu estou indo lá para a Câmara, vou sentar lá e vou cuidar de tudo. É mentira. A minha pauta é a saúde. Eu vou fazer aquilo que eu tenho conhecimento e, às vezes, por falta de conscientização, por falta de informações, por falta de acesso, por falta de condições sociocultural, condições financeiras, muitas pessoas não conseguem chegar no diagnóstico. E, quando descobre, já está tarde. Entendeu? Já está tarde. 70% dessas pessoas descobrem já está tarde. Já está na fase avançada. E aí, por sentir na pele a dor dessas pessoas, porque a gente está na ponta. O médico, as pessoas veem a gente chegando, às vezes, de branco, acho que é o doutor, mas a gente está na ponta. É a gente que sente a dor desses pacientes. É o médico que acolhe o paciente doente, é o médico que interna, é o médico que opera, é o médico que acompanha, até no último suspiro desse paciente. A gente pega um paciente, a mãe, faz o pré-natal, vai lá, faz o parto, vê a criança nascer. Mas a gente também pega uma pessoa doente, vai acompanhando e vê ela morrer. Então, assim, a gente sente na pele a dor daquele paciente e daquele familiar. Então, a gente tem como ampliar esse trabalho. E talvez eu esteja sendo ingênua, não sei. Mas a minha vontade é ampliar. É defender a saúde da família, que pega desde o ventre materno até o idoso, até a morte, e a saúde da mulher.
Porque hoje em dia a mulher, eu acho que 60%, né, da população de Valadares é mulher, não é? Sim. 60% ou 70%? Inclusive a maioria do eleitorado também. Então, 60%. Então, a mulher, olha, hoje em dia a mulher, ela tem que trabalhar em casa, trabalhar fora trabalhar na rua, levar alimento para casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, é muita coisa. E, às vezes, quando descobre um câncer ou isso, e na maioria das vezes, muitas delas são abandonadas, sem contar nas violências contra as mulheres. Entendeu? Então, assim, a gente tem que investir mais nisso. Porque, na verdade, eu falo com todo mundo, gente, nós somos importantíssimos. Olha, quem foi a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, para quem crê em Deus? Foi uma mulher. Quem foi no túmulo ver? Quem foram as primeiras pessoas que descobriu quando Jesus ressuscitou? Foram as mulheres. Então, assim, eu sempre falo isso. Então, eu vejo a importância da mulher na política, na sociedade. E baseado nesses fatos que eu tenho vivido, que eu tenho presenciado, né, nesses 28 anos de formada, eu optei em defender a saúde da família e a saúde da mulher. Eu falo o seguinte: primeiro, a gente é Deus, que é a nossa força. Segundo, é a saúde, porque sem saúde a gente não tem um trabalho. E sem um trabalho, a gente não tem o alimento na mesa. E se não tem o alimento na mesa, vem os outros problemas. Aí vem os problemas conjugais, aí vem os outros problemas. Problemas emocionais. Emocionais, aí vem o suicídio, sim, aí vem isso, vem aquilo. E a maioria das vezes, quando a pessoa não tem saúde, perde tudo, ela perde até o pouco que tem. Às vezes tem famílias que abandonam, os amigos abandonam. Então, em primeiro lugar, é Deus, em segundo lugar, é a saúde. Então, já temos aí uma proposta de defender a saúde pública de qualidade, saúde preventiva, acima de tudo. A prevenção primária, ela é primordial. Ela é melhor e mais eficaz, né, e ela é primordial. Salva vidas e, claro, diminui a pressão no sistema público de saúde, nos hospitais, acima de tudo. Né? Então, temos aí uma defensora, que é a doutora Marinês, pré-candidata, aliás, candidata já com o seu registro de candidatura ok, e a nossa convidada de hoje do podcast Política em Pauta, ela que é do PMB, né? Ela já é bem experiente na política também, né? Com bastante votos, né? Por pouco não assumiu uma vaga na Câmara nessa legislatura, e está colocando o seu nome à prova para você avaliar e escrutinar. E eu gostaria, doutora Marinês, que você deixasse suas considerações finais e falasse naquela Câmara ali, para aqueles eleitores que estão em dúvida ainda, né, estão querendo saber um pouco mais por que deveriam votar na doutora Marinês. E complementando o que eu estava falando, tem também os cuidados, né, que a gente tem que ter com a família de quem tem síndrome de Down, porque todo mundo hoje fala sobre autismo, está voltado para essa questão, amém, graças a Deus. Mas tem a síndrome de Down. O que a gente pode fazer por eles? Por essas pessoas que sofrem dessa deficiência, desse distúrbio, né, neurológico, mental. E o que a gente pode fazer para essa família? Então, é um leque. E tem também a pauta dos idosos. Também. Que nós somos de um país, acho que todos os países ocidentais praticamente são assim, que valoriza muito os jovens. Na hora que a pessoa vai ficando mais idosa, elas são... Até os próprios familiares mesmo querem, às vezes, colocar no asilo, né? Querem um abrigo. Então, e às vezes não tem. Às vezes não tem vaga. Então, assim, é uma questão que eu quero olhar com carinho. Seria a saúde da família, a saúde da mulher, os portadores da síndrome de Down, né? Eu acho eles muito dóceis, muito carinhosos. Não sei se você teve a oportunidade de lidar. Vários. Então, e também com os idosos. São bandeiras importantes. Então, eu quero ver, assim, eu estando lá, eu quero saber o que eu posso fazer. Né? Se realmente estar lá, a gente tem mais condições, então eu quero ver essas pautas. Interessante. É o que a população precisa, são pessoas que sofrem, são grupos que necessitam de quem os defenda, de quem os direcione e que crie políticas públicas, né, que possam ajudá-los, né, a conquistar
esses direitos que existem leis, existem políticas públicas, e se não houver, que sejam criadas. O papel de vereador também é esse. E chegando ao final dessa entrevista, doutora Marinês, nós gostaríamos de desejar uma boa sorte em mais essa jornada. A gente sabe que vai ser uma campanha dura, difícil. Sim, né? Mas eu certeza. sei que você está preparada, né? Desde a base lá da sua terra, com seu pai, até chegar agora mais uma eleição. Você vem forte, eu tenho certeza, e eu desejo, nós do podcast Política em Pauta, desejamos todo sucesso na sua caminhada. Amém, muito obrigada. Agradeço a todos também, né, que estão assistindo, irão assistir, né, esse podcast. E eis-me aqui. Eis-me aqui. É o que eu digo para todos, né? Esse nome está à sua disposição, doutora Marinês. Obrigado, doutora. Isso. E quero o seu voto, o seu apoio e o apoio dos seus familiares. E pode contar comigo. Um grande abraço. E eu peço a você que compartilhe essa entrevista, né, para os seus amigos, sua família, grupos de trabalho, porque quanto mais as pessoas conhecerem os candidatos que estão aí, melhor para ela decidir de forma mais correta, de forma mais coerente o seu voto, que é tão importante. Então, essa entrevista está à sua disposição para você analisar tudo que foi falado aqui pela doutora Marinês, candidata do PMB à Câmara Municipal de Governador Valadares. Partido das Mulheres Brasileiras. Mais uma mulher forte aí, buscando aumentar a representatividade feminina na Câmara de Valadares, que está bem baixa, viu? Muito obrigado a você, então. Até o próximo podcast, até o próximo Política em Pauta.